Salve, investidores! Chegamos aí no episódio 43 da nossa série Olhando para a Carteira dos Inscritos. E só peço a vocês para deixar aquele comentário, de incentivo, de força ao inscrito de hoje, que ele consiga seguir firme na caminhada dos investimentos. E também não se esqueça aqui da nossa colaboração. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora lá para o nosso vídeo de hoje. E a carteira do inscrito hoje, pessoal, é do nosso amigo Alexandre Girão. Muito obrigado, cara, por deixar trazer sua carteira aqui no nosso vídeo de hoje. E ele diz aqui que o objetivo é renda passiva, ou seja, recebimento de dividendos, está de acordo com o nosso propósito aqui do canal, na verdade, né? Comecei em meados de 2023 e ao final do ano tive que vender todos os ativos por problemas particulares. Que pena, cara. Vender os ativos é sempre muito ruim, né? E nem sempre você vende nos melhores momentos, né? Às vezes está naquele momento de baixa da bolsa de valores, né? Aí você vende no prejuízo. Por isso que é importante a reserva de emergência. Muitas das vezes a reserva de emergência te ajuda muito nesses momentos. E ele diz aqui também que começou de novo, né? Novamente em abril de 2024, que o valor dos aportes todos os dividendos, provavelmente, que ele recebe, e mais ou menos 500 a 800 reais por mês, dependendo do mês, né, que ele faz ali os aportes, que são bons aportes no final das contas, né? Ele diz também que é funcionário público. E aqui tá um grande problema, né? Porque muitas das vezes as pessoas, por serem funcionárias públicas, né, e ter aquele dinheiro todo mês pingando na conta, muitas vezes as pessoas não fazem a reserva de emergência. Mas a reserva de emergência, independente se você for funcionário público, é sempre bom ter, tá? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Talvez o funcionário público não precisa fazer aquela reserva de emergência de 6, 10 meses do salário, mas faz uma reserva ali 3 meses, 4 meses do seu próprio salário, é muito importante. Então, bora lá dar uma olhada na carteira do Alexandre Girão. Bom, olhando aqui a carteira do Alexandre, né, ele tem R$ 133.527 aplicado e de saldo bruto R$ 134.415. Resultado, uma variação positiva de 0,67%. Cara, esses valores até me surpreenderam, né? Porque ele falou que teve que vender tudo e depois deu continuidade, esperava até valores menores, né? Isso significa que ele se recuperou rápido na bolsa de valores, né? No final das contas. E uma coisa que eu penso também é quanto ele poderia ter agora se ele não tivesse vendido os ativos dele, né? Ele poderia ter muito mais que isso aqui. Olhando aqui rapidamente, vou botar aqui desde o início, dá para ver que ele tinha valores aqui em 2023, provavelmente vendeu e começou com tudo aqui a partir de abril para maio. O que dá para entender, olhando aqui rapidamente, né? Não sei exatamente se foi isso que aconteceu. Parece que ele pegou um dinheiro grande a partir de maio, né? E fracionou em alguns aportes até chegar nesses valores aqui atuais. Não sei se foi isso que aconteceu. Ele pode até deixar aí nos comentários se ele quiser também. Olhando aqui um pouquinho para o lado, pessoal, ele tem 72,06% em fundos imobiliários, o que condiz bastante com a estratégia dele de renda passiva. 16,54% em BDRs, 6,92% em ações e 28,8% em ETFs, 1,57% em criptomoeda. Olhando aqui rapidamente, pessoal, ele tem várias classes de ativo, tá pegando aqui para ele fundos imobiliários e também tesouro direto. Contando aqui rapidamente, pessoal, entre várias classes de ativos, né, no total ele tem 37 ativos diferentes. Me parece bastante ativos, né? Deve dar um trabalhão danado acompanhar isso tudo. Então, bora olhar aqui as ações que ele tem. Hoje ele tem 6 ativos, R$ 9.300, né? Vamos dizer assim. Ele tem 6 ativos, né? 6 ações, cara, e eu achei bastante interessante, tá? Gostei da estratégia dele nas ações de dividendos, porque são todas as ações pagadoras de dividendos. A maior parte aqui são ações de setores perenes, né? Aqueles setores fundamentais para a nossa subsistência, e tem boa diversificação, porque ele tem banco, né? Banco do Brasil, tem a Petrobras, que é a única commodity aqui da carteira dele, tá pagando bastante dividendos, inclusive anunciou dividendos aí, paulada de dividendos. Tem a Copasa, que é uma empresa de saneamento básico do estado de Minas Gerais, que pode anunciar bons dividendos, inclusive extraordinários, agora em dezembro. Tem a CEMIG, que é uma outra empresa estatal de Minas Gerais, só que do setor de energia elétrica, né, geração e distribuição. E tem 2 empresas de seguros, né, a Caixa de Seguridade e a BB de Seguridade. E um fato curioso, né, só para lembrar que essas empresas de seguros, elas se beneficiam bastante da taxa Selic mais alta. Elas pegam dinheiro dos prêmios de seguro, aquele dinheiro que você paga o seguro do seu carro, o seguro da sua casa, e deixa numa renda fixa rendendo pelo CDI, por exemplo, né? Então, essas empresas se beneficiam muito nesse momento de Selic mais alto, tá? Então, apesar dele ter poucas ações,
está muito bem diversificado. Apesar de ter pouco dinheiro investido, né, R$ 9.300, ele já consegue ter boa concentração em algumas ações. E eu, particularmente, acho isso bastante interessante, né? Vejo que Banco do Brasil, inclusive, pessoal, nesse momento aqui da gravação do vídeo, saiu o JCP do Banco do Brasil, né, 48 centavos de JCP, ou seja, tem que descontar aqueles 15% de imposto de renda, né? Então, vai ficar mais ou menos aí 41 centavos líquido na sua conta. Lembrando que o pagamento vai ser lá no dia 6/12 e a Datacom vai ser no dia 25/11. Na minha opinião, veio um pouco abaixo do esperado, então o mercado esperava mais ou menos 50 centavos bruto aí, tá, de JCP, tá? Então vejo que lá em dezembro ele já vai receber uma graninha legal aqui do Banco do Brasil. Olhando rapidamente, pessoal, os resultados do banco, né, que acabou de soltar aqui, no momento da gravação desse vídeo, né, parece que foi bem em linha do que o mercado estava esperando, né? A gente vê que o lucro líquido ajustado do banco, né, nos 9 primeiros meses de 2024, chegando a 28,3 bilhões, um crescimento de 8,4%, né, comparando os 9 primeiros meses de 2024 com os 9 primeiros meses de 2023. Margem financeira cresceu um pouquinho, receita também subiu, as despesas, né, que acabaram subindo um pouco, carteira de crédito ampliada também cresceu, né? A gente vê aqui o lucro líquido do banco, né, nesse terceiro tri de 2024, ficando em 9,5 bilhões. Ainda assim, o banco teve um crescimento de seus lucros, comparado aqui ao terceiro tri de 2023, né, o meu período do ano anterior, o banco acabou crescendo 8,3%. E o que é mais preocupante é o PCLD ampliado, que acabou subindo bastante, né, 29,2% no último trimestre, e o mesmo período do ano anterior cresceu 34%. Isso aqui tem que abrir o olho, porque o banco já está provisionando que pode levar um calote mais para frente, né? Então ele segura um pouco e aí acaba impactando os lucros do banco. É um ponto a ser observado, né? Talvez seja um ponto negativo aqui desses resultados do terceiro tri de 2024. Sem contar que o Banco do Brasil vai fazer um novo anúncio mais para o final desse mês, né? Então, só dentro desse mês de novembro vão ser 2 anúncios do Banco do Brasil para pagamento em dezembro. Quanto a preço, pessoal, eu acho que ele pagou valores interessantes também, mas ele já conseguiu pegar um mercado mais embaixo e comprar a bons preços. Vejo que ele comprou o Banco do Brasil, apesar de ter caído bastante, não comprou mal. Lembrando que os próprios executivos do Banco do Brasil têm confiança que o banco vai atingir o guidance dentro desse ano de 2024. E qual é o guidance dos lucros do Banco do Brasil? De 37 a 40 bilhões de reais. E isso vai dar um dividendo muito interessante em 2024, tá bom? Por isso, eu acredito que ele não tenha comprado mal o Banco do Brasil, tá bom? Muito abaixo do preço teto. Só para constar, o meu preço teto no Banco do Brasil hoje está em torno aí de R$ 33. Petrobras também, acho que ele comprou bem. CEMIG, todas as ações aqui, eu acho que ele comprou por um preço interessante. A Caixa de Seguridade, que eu acho que ele comprou ali no limite, né, do preço teto. Lembrando que a Caixa de Seguridade vai pagar dividendos agora no dia 18, né, e já anunciou um próximo dividendo para 31 centavos. Outro ponto interessante é que eu vi muita gente falando que a Luiz Barsi, né, a família Barsi, comprou o Banco do Brasil, mas também eles compraram bastante Caixa Seguridade. Inclusive, a Luiz postou recentemente e andou comprando Caixa Seguridade. Foi um dos últimos aportes que a Luiz Barsi fez. Cara, eu gostei muito das ações que ele tem. Só lembrando, pessoal, que a gente tem nosso programa de membros aqui do canal, tá? Que você vai ter direito a uma planilha com projeções de dividendos, preço teto das principais ações, margem de segurança. Tem ajudado muito os membros do canal e também você vai ter acesso ao nosso chat lá no Telegram, onde você vai poder conversar comigo e com os outros membros do canal. Cara, vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos. Chegamos aqui nos fundos imobiliários. Aqui realmente o bicho tá pegando. Ele tem R$ 96.857, tá com rentabilidade negativa, e tem 17 fundos imobiliários. São bastante ativos. E aí me vem na cabeça, né? Será que ele realmente está dando conta de olhar todos os fundos imobiliários, acompanhar para ver se tem subscrições, né? O que está acontecendo com cada um? O maior problema de ter bastante ativo é você acompanhar todos eles. Mas cada um tem sua estratégia na Bolsa de Valores. Na minha opinião, mais ativos aqui do que deveria. Olhando aqui, todos os fundos imobiliários dele estão no vermelho, né? Estão com rentabilidade negativa. É um período, né? Um momento macro que a gente está vivendo que está amassando os fundos imobiliários. Hoje mesmo, lá no nosso chat de membros do canal, alguém postou as taxas do Tesouro. Cara, chegamos aí IPCA mais 7. O mercado olha para um tal de custo de oportunidade. Ou seja, para onde você vai olhar nesse momento? Para uma renda fixa, está te pagando 10, 12, 13% no ano, sem muito risco. Ou fundos imobiliários também pode te pagar aí 10, 12% no ano, mas tem risco, né? A gente sabe que fundos imobiliários têm risco, tem renda variável,
tem risco de incêndio de um imóvel, de vacância, entre outros riscos. Então, o custo de oportunidade mostra para o mercado que renda fixa está muito bom nesse momento, né? E aí vai acontecendo isso aqui que a gente está vendo, né? Queda aí nos fundos imobiliários, queda nas ações, queda em ativos de renda variável. Mas aí, o que acontece agora? As boas oportunidades nesses ativos, principalmente nos fundos imobiliários. Quando é que você quer comprar fundo imobiliário? Quando ele está subindo ou quando ele está caindo? Eu sei que dá um frio na barriga, mas muitas vezes a renda variável é um contrassenso. Por isso, é tão difícil permanecer por muito tempo na renda variável. Bom, olhando aqui para os fundos imobiliários que ele tem, né? A gente vai ter que passar aqui um pouco mais rápido, pessoal, porque são muitos fundos imobiliários, né? Então, ele tem o HGBS 11, para mim é um ótimo fundo de shopping. Eu sempre falei isso, que é um fundo menos acessível, né? A cota desse fundo é muito alto. Não que esteja caro, mas é pouco acessível. Nem todo mundo quer dar quase R$200 em uma cota de fundo imobiliário. A HGLG 11 tem DIRI sendo negociado com deságio. O CADIF da Quineia, fundo infra, inclusive ele tem vários fundos aqui de infra. O RZTR11, eu acho que ele comprou muito bem, na minha opinião. TRXF11, outro bom fundo. Tegar também, a gente já falou muito desses dois fundos aqui em outras carteiras, né? O XPML11 também, um bom fundo de shopping. O Juro 11, que é um destaque, na minha opinião, é um outro fundo infra, de uma ótima gestora, né? Sparta, na minha opinião, é um fundo muito promissor, paga ótimo dividend yield, está pagando aí hoje 13,86%. É um fundo que tem várias debêntures, né? Está muito bem diversificado, o fundo vem crescendo bastante e vem diversificando o seu portfólio, né, de uma forma muito interessante. Eu estou gostando muito do Juro 11, tá bom, pessoal? O CDI 11 também é um outro fundo infra da Sparta, gosto bastante. O Ogin, que é o outro fundo infra, a gestora do Ogin foi vendida, né, se não me engano, para o BTG. Eles criaram uma outra, agora o Ogin está sob a gestão da Nico, se não me engano. É um fundo bem pequeno, high grade de infra, paga bons dividendos nesse momento, mas a gente ainda tem um pé atrás, porque é um fundo pequeno, tá bom? É um fundo que precisa se provar, é um dos menores fundos infras que a gente tem. Tem o HGCR 11, que é o fundo de recebíveis aí da Pátria, fez subscrição há pouco tempo, a subscrição talvez não tenha sido um sucesso assim tão grande, né? O fundo tá com as cotas bem pressionadas. Tem o Gari, é outro fundo também que fez subscrição há pouco tempo. Na minha opinião, uma subscrição que foi um tiro no pé, né? Fizeram subscrição com valor abaixo do seu valor patrimonial, não gostei desse movimento do Gari. Eu acho até que ele comprou o Gari por um preço bem interessante. E tem aqui o Vigi, que é um fundo de CRI da Valora. Os CRIs são indexados ao CDI, o que pode fazer com que o fundo se beneficie com essa alta da taxa Selic. Aí ele tem aqui o Life, particularmente é um fundo que eu não gosto, pessoal. Eu acho que não vale a pena mais ter fundo high yield na carteira. A carteira de CRI do Life é muito arriscada. A gente tem lá IPCA mais 17, IPCA mais 15. É uma carteira extremamente agressiva. Esse fundo me lembra muito o DEVA 11, o URCA, né? O RPR 11. É um fundo extremamente agressivo, com dividend yield alto, mas um grau de risco alto aqui. A gente tem aqui o FGA, que eu acho um fundo muito interessante. Fiagro é um fundo mais voltado para açúcar alcooleiro. Tem o RZAG, também é um bom fundo interessante, eu gosto bastante. E o LVBI 11, que é um fundo de logística também que eu gosto bastante, está sofrendo bastante, está apanhando muito aí do mercado. Eu acho que é a pior rentabilidade que ele tem no momento, né? No geral, pessoal, apesar de eu achar que ele tem bastante fundos imobiliários, ele tem bons fundos imobiliários sim, tirando um ou outro aqui que eu acho que traz um pouco mais de risco para a carteira dele. Eu acredito que ele tenha bons fundos sim. Aqui para criptomoedas, ele tem R$ 2.111 hoje, né? Tem 4 criptomoedas. E interessante que ele não tem o Bitcoin, né? Que é a principal criptomoeda no meu ponto de vista. Ele tem o Ethereum, BNB, Solana e NOT. Olhando aqui para baixo, né? ETFs, ele tem 3 ETFs, R$ 1.757 investido. Tem o IVVB11, que é um ETF que investe em outro ETF, o IVV, que investe nas principais ações norte-americanas, né, o S&P 500. Tem o QQQI11, que é um ETF que investe nas principais ações da Nasdaq. Esse ETF é interessante porque ele paga dividendos. Tem o NASD11, que também é outro ETF que investe nas principais ações da Nasdaq. Ele tem aqui 5 BDRs, R$ 22.237 investido, uma quantia bem significativa, né? Netflix, Nvidia, Disney, Amazon e
Tesla. O que são BDRs, pessoal? São recibos para você investir em ações fora do Brasil, né? Diretamente pela B3. E ele tem aqui um pouquinho de tesouro direto, né? IPCA com juros semestrais e IPCA mais 2045. E quando a gente olha a carteira dele graficamente, realmente são muitos ativos, pessoal. E o perigo aqui é você não acompanhar de perto seus ativos. Eu, particularmente, teria muita dificuldade de acompanhar todos esses ativos. Olhando aqui a parte de ações, bancos, né, refino e distribuição, Petrobras, provavelmente. Água e saneamento são as principais posições que ele tem. Banco do Brasil, Petrobras e Copasa são as suas principais posições. Já nos fundos imobiliários por segmento, os fundos híbridos, FII-Infras, né? Realmente a gente viu lá que ele tem muito FII-Infra e fundos de shopping são as suas principais posições. Olhando aqui, ele tem a carteira de fundos até bem segmentada, né? Tem um pouquinho, mas o HGBS, fundo de shopping, é a sua principal posição. Já na parte de proventos, dá para ver que tem duas situações aqui, né? Quando ele começou lá em 2023 e depois ele começou aqui no mês 6 de 2024, ele começou a receber novamente dividendos, recebeu R$ 68,29. Na minha opinião, foi um bom início, mas a gente viu realmente que ele começou aportando valores mais significativos aqui em 2024 e o recorde da carteira dele parece que foi aqui no mês 11, né? R$ 1.000,24. Bom, pessoal, na minha opinião, o Alexandre, ele escolheu ótimos ativos para dentro da sua carteira de investimentos, para o seu portfólio. Portanto, além dos fundos imobiliários, eu acho que ele tem mais fundos do que deveria, tá? Essa é a minha opinião. E um outro ponto importante, eu acho que ele deveria olhar um pouco mais para ações de dividendos, cara, que são ativos que têm um potencial de valorização grande e podem potencializar esses dividendos que ele está recebendo aqui no mês, tá bom? Então, pessoal, desejo a todos bons investimentos e fui!